Axa, ela é pregadora e anciã da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela compartilha algo que já está acontecendo dentro da igreja e que isso vai se intensificar mais ainda. Eu convido você a ficar até o final da mensagem para que você possa entender por completo, tá bom? E o link da mensagem completa está aqui na descrição. Ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus está dizendo para Pedro que Satanás o reclamou para peneirar como trigo. É como se fosse assim: ele quis se apoderar dos discípulos, como ele quis se apoderar de Jó para fazê-lo pecar. Jó resistiu, Pedro não. Então, quem faz quem sacode a gente é Satanás. A peneira está na mão dele. Mas Deus é quem permite. Deus permite porque é assim que vai sendo revelado quem são os verdadeiros. Então, as sacudiduras são provas permitidas por Deus, causadas pelo inimigo, e todos são sacudidos, joio e trigo. Assim como na parábola das virgens, todos dormiram. Certo? Agora, então, aqui há dois grupos distintos, bem claros. Um representado pelo trigo, que não cai da peneira. Esses que são representados pelo trigo, eles são aqueles cristãos que desenvolveram o caráter de Cristo. Por isso que é trigo, como Jesus é o pão, não é? Esses são os que desenvolveram o caráter de Cristo, terão a fé de Jesus, como Jesus foi submisso ao Pai, e terão a fé em Jesus. Eles serão considerados filhos de Deus, eles são selados na testa. Eles têm a identidade de filhos de Deus. E eles vão suportar todas as provas. O outro grupo, que é representado pelo joio, né, é a palha seca, né, que é lançada fora da peneira. São aqueles supostos cristãos que eles vão desenvolver um caráter moldado pela cultura do mundo. Moldado pela cultura secular. Eles são aqueles que estão acomodados e conformados com as coisas do mundo. Eles são indiferentes a tudo que está acontecendo, são indiferentes aos apelos. Está tudo de boa, vai levando a vida normal, sem se despertar para nada. Não se importam em ler a Bíblia, em orar, ter aquele momento de oração consistente, né, de estudar a palavra, de testemunhar, de forma alguma. Então fica desnutrido, seco, mirrado, sem o Espírito Santo, sem o batismo diário do Espírito Santo. Então você tem um lado, pessoas que buscam o Espírito Santo constantemente para vencer suas fraquezas, e do outro lado você tem um grupo que está indiferente a tudo. E eles muitas vezes, aparentemente, né, são todos iguais. Às vezes você até julga e acha que aquela pessoa é uma que vai ficar em pé quando acontecer todas as provas. E Ellen White fala que muitos que pareciam estar muito dispostos a passar por todas aquelas perseguições, estar firmes em pé, na hora que vêm as provas, são os primeiros a caírem. Por isso que tem o conselho lá: aquele que está em pé, cuide e não caia. Mas então vamos passar para as causas da sacudidura. Ellen White, ela enumera várias, a gente não vai diluir tudo aqui, porque a gente não tem tempo. E eu escolhi depois uns 4 slidezinhos que me chamaram mais atenção daquilo que ela falou. Mas ela fala sobre a perseguição, que é um motivo que causa sacudidura. E hoje a gente pode ver de uma forma, já começando, essa questão de você não poder falar explicitamente determinadas coisas, né? Que você é visto, aí você é cancelado nas redes sociais. Se você se colocar numa postura em determinados conceitos, em determinadas situações, você não pode falar que você fica contra a sociedade, que você é visto como preconceituoso. Vocês estão entendendo, né? Então, as coisas começam devagarinho. Então, ela fala sobre o cristianismo superficial, e ela diz assim: crentes cristãos que não estão
firmados em coisa alguma, são levados para qualquer vento de doutrina e eles caem. Ela fala da rejeição do apelo de Cristo aos laodiceanos. Qual é a mensagem de Cristo aos laodiceanos? Se enxergue, coloca o colírio para enxergar a sua condição espiritual. Você está nu espiritualmente, você precisa da justiça de Cristo. As obras não salvam. Você é pobre, você precisa enxergar a sua condição. Você precisa ter a fé provada no fogo. E quando você vai, muitas vezes, dar um conselho para alguém que você está vendo, que está indo para uma direção errada, esse tipo de pessoa se irrita. Ela se irrita. Então, ela fala que muitos desses não vão aceitar determinadas posições firmes para que a igreja volte aos princípios e vão cair fora. Isso já tem acontecido, né? Eu acho interessante que ela fala também de que muitas famílias vão sair da igreja por causa de calúnias e falsidades contra pessoas de boa reputação. Sabe aquela fofoca que surge contra alguém que é admirado por determinada pessoa, e aquela pessoa também, ao invés de focar em Cristo, né, o foco dela é naquela pessoa que ela admira, aí vem um fake, uma informação errada, né? A palavra informação é boa, né? Mas é fofoca mesmo. E aquela família se escandaliza e sai da igreja. Então, vamos tomar cuidado com isso aqui. Ela fala também da descrença no dom profético dado ao remanescente. Na crença no dom profético. Existem igrejas, existem campos nossos, principalmente na Europa, que não creem mais em Ellen White, no dom profético da igreja. Isso já está acontecendo. Deserções entre dirigentes, pastores não santificados que são excluídos. E ela diz que a igreja vai ficar prestes a cair. Vai parecer prestes a cair, mas não cairá. Quem vai sair é a palha. Então, eu selecionei alguns desses textos fortes que ela fala, dessas causas, que me chamam muita atenção e gostaria que fosse projetado. Enquanto eu bebo água aí, veja aí o slide. Ela diz assim: haverá uma sacudidura da peneira. Prestem bem atenção, viu, queridos? No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. O amor não está esfriando no mundo, gente? Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o... Quem é o genuíno? Quem é o joio, o trigo? O mais forte. Aquele que é genuíno... Aliás, aquele que é o mais forte espiritualmente é que é o genuíno. Então, esse é o tempo que estamos vivendo. Ela diz, introduzir-se-ão divisões na igreja. Vocês vão analisando se isso já está acontecendo hoje. Desenvolver-se-ão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Pode passar. Esse aqui me choca muito. Ela diz assim, não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta não será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, prestem atenção, característica, identidade profética do joio. Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Começa com o medo do cancelamento, né? Nas redes sociais. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Então, é um passo descendente. O joio, ele dá passos descendentes. O trigo, ele vai na escadinha do processo de aproximação e de santificação. Mais um. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Veja, quando fala testemunhos, é o espírito de profecia. Aí diz, primeiro, em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais da nossa fé, as colunas de nossa posição, e depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas. E então, a caminhada descendente para a perdição. O que é que ela está falando aí? Primeiro, as pessoas começam a questionar o espírito de profecia, os textos de Ellen White,
né, o dom profético. Não, isso não é bem assim. Eu conheço pessoas que não creem, mas depois começa a questionar nossas verdades. Inclusive, ela fala que tem gente que vai deixar de acreditar na doutrina do santuário. Depois começa a questionar a Bíblia, né? A Bíblia precisa ser revista, precisa ser atualizada. E vai ter uma hora que não vai mais acreditar em mais nada, né? Esse aí é um processo. E muitos serão levados por conta disso. Mais um. E esse aí também, quando fala de deserções entre dirigentes, entre líderes, né? Pessoas que admiramos, como ela diz, estrelas que admiramos cairão. E ela diz assim, o afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sob a perversa influência de Lúcifer, confirmarão os homens no engano. E a verdade de que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se escoam da alma como a água de um recipiente que vaza. Gente, projetos humanos, com doutrinas humanas, se afastando da Bíblia, usando a Bíblia de forma errada para justificar os seus erros. Essa semana eu vi algo, num site que eu não quero citar, de pessoas adventistas que estão afastados, outros que estão naquela posição de rebeldia, que questionam, que acusam a igreja, os líderes da igreja. Eles usam um texto de que quando Jesus é batizado e que Deus diz assim, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Usa a palavra comprazo, colocando uma versão, este é o meu filho de quem me orgulho, para homenagear o dia do orgulho gay. E dizer que, como na Bíblia está dizendo assim, que os pais, Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso irá se cumprir quando os pais aceitarem essa posição nos filhos. Isso é no meio adventista. E ela fala ali, usando a própria Bíblia, né? Então, esses são elementos que eu estou aqui resumindo, o suprassumo do suprassumo, só tenho mais 5 minutos. Leiam mais sobre isso, de coisas que vão sacudir de uma forma, já estão sacudindo de uma forma tão intensa a igreja, que poucos vão realmente sobreviver a isso. E aí, veja, eu quero concluir com uma descrição de uma visão, a gente não tem tempo para ler, mas Ellen White ela teve uma visão, lá no livro Primeiros Escritos sobre Sacudidura, que ela descreve nesta visão esses 2 grupos. E ela diz que ela vê um grupo que está em constante oração, lutando. E ela diz que gotas de suor escorrem pela testa. E eles estão ali clamando, orando, angustiados, ansiosos. E ela fala que Satanás, os anjos maus, eles colocam uma nuvem negra diante deles para que eles não vejam a Jesus. E os anjos de Deus, isso é uma ilustração, né? Com as suas asas, dissipam essa escuridão. E esse grupo fica naquela intensidade de oração, de luta. Mas ela fala que tem um outro grupo que está indiferente. E esse grupo está tão indiferente que os anjos de Deus se afastam deles e se concentram no grupo que está em constante oração, em constante luta contra o próprio eu. Mas ela diz também que lá no finalzinho, no momento mais intenso, uma parte daqueles que estavam também ali orando, buscando, lutando, também se afasta, cai também. Vocês conseguem entender como a luta é tremenda? Tem pessoas que estão lutando, ora estão bem espiritualmente, ora estão mal espiritualmente, estão numa gangorra. E esse não é o momento de a gente ficar numa gangorra. É o momento de a gente lutar contra o nosso próprio eu e buscar constantemente o conhecimento da palavra de Deus para se firmar, porque as doutrinas que estão entrando, os conceitos, eles vão derrubar muita gente. Queridos, Ellen White fala que Satanás, que os demônios, eles irão personificar os apóstolos e vão aparecer para os crentes, dizendo que não é bem assim, modificando o texto bíblico, e muitos irão cair.
Então, se você hoje não se firmar na palavra de Deus, se você não tiver o conhecimento do que é verdade, você vai cair. Então, você tem de um lado aquelas pessoas que buscam diariamente o crescimento espiritual, lutando contra o próprio eu, e você tem do outro lado pessoas que estão indiferentes a tudo. E na hora da sacudidura, elas cairão. Então, eu quero encerrar com um pensamento que eu acho muito interessante, de Ellen White, que ela diz assim: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais desprezada for, então deve ser o nosso zelo mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Ela diz: permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. E naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, de 13 a 17, quando existe uma pergunta, lá no final do capítulo 6, quem subsistirá? Quem vai ficar de pé? Não é? A resposta está lá no capítulo 7, em todo o capítulo, mas no finalzinho dele, você tem a resposta de quem é que vai ser realmente trigo. Será que são os cargos que a gente tem na igreja? Será que são as nossas obras? Veja, diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que os encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que possamos, meus queridos, diariamente buscar fixar os nossos olhos em Cristo, porque a luta é essa. Não vamos olhar para as nossas provações, não vamos olhar para quem está parecendo, demonstrando ser joio. Quem está em pé, cuide e não caia. Como é que a gente não cai? Fixando nossos olhos em Cristo. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra esta mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe. Convido você a se inscrever no canal, deixa aí o teu like, comenta e compartilha.